Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um programa do Desenvolve Vale. Todos nós moramos em uma região aqui no Vale do Paraíba muito desenvolvida, né? Às vezes a gente até esquece de tantas tecnologias que ajudaram a desenvolver a nossa região. Hoje nós temos a terceira maior fabricante de avião do mundo, gerando não sei quantos mil empregos aqui, com várias outras empresas no entorno, e tudo isso graças a estar aqui dentro da nossa região um centro tecnológico, né? Que começou com o ITA, depois vieram outras iniciativas, o CTA e por aí vai. E hoje a gente tem o PIT, que é o Parque de Inovação Tecnológica. Nós vamos conversar hoje com o coordenador de negócios, Luiz Carvalho, que é um fera lá dentro do Parque de Inovação Tecnológica. Isso não é só para quem mexe com tecnologia, isso afeta a sua vida, a vida de todo mundo. Porque se isso traz o desenvolvimento é para todos nós, para todas as cidades, para todas as nossas que moramos nesta região Vale do Paraíba e Brasil também, né? Luiz, seja muito bem-vindo aqui ao programa do Desenvolve Vale. Kiko, muito obrigado, sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Agradeço a quem está nos acompanhando também. Tem muita coisa para a gente contar, muita coisa acontecendo no PIT, aqui em São José dos Campos como um todo. O Luiz, eu acho que o PIT, que é o Parque de Inovação, ele, quando começou, as pessoas passavam em frente ali na Dutra, achavam que era algo só para quem fez o ITA ou só para aqueles que eram mais focados mesmo na tecnologia, né? E de um tempo para cá a gente tem visto que o PIT tem sido aí um grande espaço. Queria que você falasse primeiro um pouquinho do PIT e depois de inovação. Hoje, o Parque de Inovação Tecnológica, o Parque Tecnológico, o que vem a ser para quem está nos assistindo? Perfeito. O PIT, ele é um ecossistema, é um hub de inovação completo que atende desde CPFs, qualquer pessoa, até grandes CNPJs. E a gente está falando de empresas globais e de startups com 2, 3 pessoas. Muito baseado em ciência, tecnologia, empreendedorismo e inovação. Então, naquele espaço, hoje, nós temos cerca de 200 empresas residentes e quando a gente olha a conexão do Hub, com quem a gente tem relacionamento direto, são mais de 500 empresas. E ali pode acontecer de tudo relacionado ao desenvolvimento econômico através da inovação. Exemplos? Se a pessoa tem uma ideia e não é um CNPJ ainda... Ou seja, se ela não é uma empresa formada, isso, ela pode ir lá. Pode ir lá. E existe o programa Nexus, que é todo estruturado com metodologia, com governança, para fazer de tudo com que aquela ideia vire uma empresa, um negócio e gere resultados. Ô Luiz, você sabe que o Desenvolve Vale ele pega muito nesse ponto. Porque eu acho que o Brasil ele não incentiva a pessoa a empreender. Você diversas vezes encontra um cenário burocrático, onde a pessoa já se assusta desde a reunião com o contador lá, que vai ter que fazer isso, vai ter que fazer isso aqui, e não estimula o cidadão a ser empreendedor. Nós estamos num país de grandes realizações, né? Um país importante que está no agronegócio e tal. Então isso que você está falando é importante. Você, telespectador, que tem uma ideia e pensa em colocar em prática, mas não sabe como, ou já tem uma empresa e está com dificuldade de projetar um crescimento, né? Procura pelo Parque de Inovação Tecnológica, né, Luiz? Acho que é isso que você está falando. Pessoas Exatamente. Extremamente capacitadas, com todas as técnicas ali de auxílio, né? Isso. Então, falando da ideia, é muito comum a pessoa ter a dúvida de como é que eu transformo essa ideia boa em notas fiscais, no final das contas, né? Claro. Como é que eu vendo? E tem todo um processo, tem metodologia, e concordo com o que você falou, né? Tem muito espaço no Brasil para desenvolver, mas aqui no PIT muita coisa já está acontecendo. Nós temos cases, né, situações de ideias que eram teses de mestrado e doutorado, né, ainda no papel, e que hoje são negócios internacionais, funcionando em mais de um país. E aí você tocou num ponto que é inovação, que com o advento da tecnologia, hoje as coisas estão se transformando muito rápido. Sim. Como é que está o Brasil no quesito inovação? Um ótimo ponto. Essa é uma grande oportunidade para nós como país, para se desenvolver. Então, hoje, eu já chego lá na inovação, hoje o Brasil é cerca de 3% da economia do mundo. Isso representa bem, dependendo da forma de olhar, pode ser o sexto, sétimo país, é por aí, depende um pouquinho de como conta, mas é 3%. E a gente é 3% da ciência do mundo.
tudo aquilo que se produz de conhecimento, né, de estudo, de papers, de teses. 3% é um número alto, né? É bom, é um número bom. Pode ser melhor, sempre pode, mas Sim, 3 já é bom. O 3% da ciência, a gente fica aí entre 12º e 13º país no mundo, de todos do mundo, em termos de produção científica. Então a gente tem bons fundamentos. Tá. Aí da inovação que você falou, e considerando que a inovação ela é muito você trazer esse conhecimento para gerar novos negócios, então a base científica é importante, o Brasil é o 50º do mundo. 50º em inovação. Isso. Também é um número importante. Agora, se a gente fizer uma regrinha de 3, né, só comparando, um a gente é 6º, 7º, o outro a gente é 13º. Inovação a gente poderia ser pelo menos 20º. 20º. Tá. Né? Aproximadamente. E a inovação, lembrando que ela não é só para quem vai ter um novo negócio. Hoje em dia o cara também tem que atualizar o business que ele já está. Isso, né? Esse é um ponto também muito importante. Porque se ele ia ficar achando que o consumidor está mudando muito, né? Sim. Então, essa possibilidade e que a gente faz no Pitch com os diversos programas, né, de você trazer essa ciência para gerar novos negócios, que é o mais comum pensar, mas melhorar coisas que já existem, isso também é inovação. Uhum. E como a gente tem esse fundamento acadêmico bastante forte, né, proximidade com o centro de pesquisa, inicialmente o ITA, a FATEC, a Unifesp, depois tudo que foi compondo, existe conceito, existe teoria que fundamenta tudo isso e a gente aplica. E aí a gente vai tendo os resultados que a gente tem hoje no Pitch, né? São mais de 200 empresas lá dentro, um desenvolvimento econômico bem significativo e sempre nessa figura que eu costumo dizer, de certa forma, brincando, né? Desafiando a matemática, que é 1 mais 1 maior que 2, bem maior que 2. Uhum. Como é que a gente pode trabalhar com outros ambientes de inovação do Brasil, com outros países? Então a inovação tem muito disso, das ações cooperadas. E eu vou dar um exemplo. Nós acabamos de começar um projeto com a equipe do Porto de Pecém, em São Gonçalo do Amarante, do lado de Fortaleza. Né? E ali tem um mundo enorme a ser construído, tem muita coisa boa. No Porto, lá do Porto, Ceará. Isso. E qual que é a ideia? Exatamente. Lá eles já têm muita gente boa, muitas ideias boas, muitos fundamentos. Ainda não tem essa metodologia que a gente tem. De como é que a gente conecta a universidade com a empresa, com os recursos financeiros. Seria sistematizar tudo isso? Isso, levar essa governança que a gente aprendeu em 20 anos, perfeito, para que quem sabe eles possam ter algo maior ou igual. Olha, que em maravilha. menos tempo. Né? Excelente, a gente precisa estimular, né, ô Luiz? Nosso país, eu vejo que é um país de tantas oportunidades e às vezes a gente deixa passar isso achando que as coisas têm que caminhar sozinhas. E muitas vezes desconhece. E o nosso programa é para isso. Sim. Nós temos que ir para o intervalo comercial e vamos continuar. Ótimo. Estamos conversando hoje com o Luiz Carvalho, que é coordenador de negócios do PIT, Parque de Inovação Tecnológica. Vamos para um breve intervalo comercial, voltamos em seguida. Muito bem, estamos de volta. Hoje conversando com o Luiz Carvalho. Ele é coordenador de projetos do PIT, Parque de Inovação Tecnológica, que fica ali na Dutra, sentido Rio de Janeiro e São José dos Campos. Ô Luiz, a gente falava da importância da inovação que o Brasil, né? Bom, a nossa região nem se fala o quanto que praticou de inovação, né? Hoje você vê, nós temos aqui indústrias de ponta, graças às escolas, academias, universidades que se instalaram aqui. O ITA é a mais emblemática disso tudo, mas lembrando que não é só o ITA, que tem uma série de outras importantes universidades aqui na nossa região, temos a Univap e tudo mais. Agora, o empreendedor ele precisa do apoio, ele precisa de uma orientação e o PIT hoje tem mais de 200 empresas, falamos aqui no primeiro bloco que outras empresas que ainda não participam e queiram também conhecer tudo isso podem acessar lá o PIT. Agora, e dinheiro para tudo isso? Você acha que o Brasil hoje ajuda aquele que quer desenvolver a sua empresa ou a gente fica sempre nessa linha dos juros de mercado? Uma ótima questão. Então, o Brasil, na minha particular opinião aqui, ajuda. Ajuda. Tem bastante coisa. É claro que sempre dá para fazer mais também, né? Mas o grande desafio é que as pessoas saibam o que existe. Tem muita coisa que funciona, tem muito recurso disponível,
mas o conhecimento não está amplamente difundido. E é muito do que a gente faz no pitch. Mas vocês ajudam a pessoa a identificar o melhor recurso para aquela atividade? Isso. O recurso incentivado, Exato. com carência, com tudo isso, para dar fôlego para o cara, né? Exatamente. Então, é muito comum, né, como no mundo das startups se diz, a pessoa fazer um projeto bootstrap, que é fazer do dinheiro próprio, do dinheiro Sim. que ele juntou e tal. E não tem problema nenhum nisso, e isso muitas vezes é bom, mas ela pode acessar recursos que é como se fosse um turbo do motor, né? Você vai trazer recurso público mais barato, algumas vezes subvencionado, né? Que é um dinheiro que você não precisa pagar, Certo. e vai ajudar no final do dia. Perfeito. Existem empresas, e alguns dados são públicos, eu vou comentar aqui, mas empresas que captaram como startup, começando ao longo dos seus 10 primeiros anos, mais de 30 milhões de reais nessa forma não reembolsável, que você não precisa pagar de volta. Olha só. Isso para quem está começando. Qual é o perfil de uma empresa para captar um recurso dessa natureza? Ela essencialmente precisa ter um produto inovador, de base tecnológica. Quer dizer, então, para o telespectador que não tem dúvida, ele está falando realmente de empresas que receberam aportes que não precisaram devolver Isso. pela importância que tinha o assunto e por ter Isso. demonstrado uma capacidade de inovação e de contribuição com a Perfeito, sociedade. É exatamente. isso, né? Esse Então, é o conceito. Esse recurso que você não precisa devolver, né, a subvenção, é para justamente mitigar o risco, porque quem está começando vai falar, eu não sei se isso vai dar certo, eu vou pegar meu dinheiro e colocar tudo aqui. Então existe esse tipo de recurso e é como um vestibular. Você tem que apresentar o projeto, ele é avaliado, tem uma banca, tem uma série de modelos de prestação de contas. E transparência. Né? Exato. Mas é um rito que uma vez que a empresa aprende, ela pode fazer sozinha, ou como muitas fazem com o nosso apoio, do pitch e do ecossistema. Hoje, se a gente olhar aqui só no estado de São Paulo, em uma das instituições de fomento, que é a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa, ali a gente tem cerca de 1,5 bilhões de reais disponíveis. Ô Luiz, e me fala uma coisa, a FAPESP, né, que é um desses recursos incentivados, que é assim que a gente chama? Recursos Pode ser, incentivados. pode ser. Que tipo de perfil de projeto uma FAPESP poderia apoiar que não houvesse necessidade da devolução do recurso? Legal. Esse é um tipo dos valores que o pitch, né, nosso time pode ajudar as empresas exatamente para entender o que pode ir para onde. Então, no caso da FAPESP, ela é a Fundação de Pesquisa do Estado de São Paulo. Sim. Então, o que ela recebe são projetos de pesquisa. Então, quero pesquisar uma nova molécula para ajudar a combater um cárie, por exemplo. Certo. Você tem incerteza científica, tem que aplicar a metodologia. Esse tipo de projeto você pode mandar para lá. Eu tenho já uma rede de projetos tecnológicos e eu quero expandir. Isso não necessariamente, porque você não vai aplicar o método, aí é uma ação mais comercial. Aí é muito mais uma expansão, ou seja, Isso. você tem que demonstrar que de fato é uma inovação. Isso, vou fazer algo novo, pelo menos no Brasil. Pode até ser que em algum lugar do mundo isso já exista, mas aqui não. Luiz, agora é o seguinte, o Brasil, ele apoia novas patentes? A gente tem tido novas patentes comparados a outros países? Sim e não. Vou explicar. Porque, assim, eu não sou um especialista nisso, mas eu tenho percebido que o Brasil não é um dos mais colocados ali no ranking de novas patentes. Sim. E aí, por que dessa minha resposta, né? O sim é porque parte desses recursos que a gente falou, eu vou falar um pouquinho mais deles, apoiam a criação de patentes. Certo. São para você poder criar uma patente, pagar o processo. Ao mesmo tempo, realmente a gente não é um grande gerador de patentes. E aí vamos voltar lá no comecinho, que é porque a gente não um dos motivos, né, a gente não conecta muito o mundo empresarial com a ciência. Então você tem muito conhecimento que ele acaba não virando negócio e acaba não tendo tanta necessidade de fazer patente porque não vai virar um negócio. E aí também a questão de poucas instituições conhecerem os veículos que você pode acessar para reduzir o custo e fomentar, gerar uma patente. Então, assim, tem possibilidade de ajudar, mas isso ainda não está em larga escala. Né? Sim. Um país ter novas patentes, Sim. poder se tornando pioneiro aí no que faz, né? E eu vou te dar um exemplo. O que me falaram no passado, não sei se isso bate hoje em dia, que faltava incentivo, que as pessoas tinham
medo de testar, ou não tinham recurso para testar, porque se não desse certo, às vezes teria que devolver o capital. Isso. Exatamente. Quem que vai querer testar sabendo que depois tem que devolver o capital, se não der certo? Aí fica um risco alto, né? Esses programas de subvenção e o governo federal tem um programa que até pouco tempo ele financiava, e talvez esteja vigente ainda, tiveram algumas revisões, cerca de 5 milhões de reais para você fazer projetos inovadores que gerem patentes. E ali estava tudo. A subvenção para você fazer a incerteza, para você contratar o professor, para você fazer o processo de patente. Só que quantas pessoas sabem disso? Pouquíssimas. Esse é um ponto que eu queria falar no próximo bloco. Legal. Se vocês fazem alguma capacitação mais coletiva, Legal. alguma coisa. Nós temos que ir para um intervalo, vamos para um breve intervalo comercial. Voltamos em seguida. Muito bem, estamos falando hoje com Luiz Carvalho, ele que é coordenador de negócios do Parque de Inovação Tecnológica. A gente falou já nos outros blocos da importância que tem de você ter um apoio, saber as possibilidades de incentivo, seja financeira, seja de tecnologia, seja de conhecimento, né? E a nossa região tem esse espaço, que é o PIT, Parque de Inovação Tecnológica. Agora, dinheiro é sempre o desafio de qualquer empreendedor, né? E aí você me falava de 100 bilhões de reais disponíveis para que tipo de investimento? Explica isso para os nossos telespectadores, por favor, Luiz. Ótimo ponto, Kiko. E é isso mesmo, né? Vou até repetir, porque são mais de 100 bilhões de reais. É muito dinheiro, hein? 100 bilhões é muito dinheiro. Uma ordem de grandeza, isso é quase 4 vezes o faturamento da Embraer, né, no último ano. É bastante. Tá. E ele é um dinheiro que ele financia projetos de inovação de grandes empresas, de pessoas físicas que queiram inovar, né? Pega todo mundo. O importante, e esse é um dos serviços que o PIT oferece, é você entender o projeto, a natureza da pessoa, do CNPJ da empresa, né? Para ver onde você pode mandar e quanto tempo vai levar. Mas só para tirar uma dúvida do nosso telespectador, isso serve para qualquer segmento ou só segmentos aliados à tecnologia? Legal. Esse recurso é para projetos de desenvolvimento tecnológico ou tecnologia, né? Tá, então, perfeito. Se a pessoa tem uma fábrica e quer expandir, não é esse tipo de dinheiro. Tá. Mas se ela tem uma fábrica e quer encher ela de tecnologia para ela ficar mais eficiente e mais produtiva, como a Nestlé faz muito bem, por exemplo. A Nestlé está dentro do PIT, Isso, né? Então, aliás, eu tive a oportunidade de visitar a Nestlé, parabéns. A turma lá é boa. Empresa top, né? Visitei a fábrica em Caçapava e sei que tem lá dentro do PIT um escritório deles. A gente tem um escritório que eles chamam de Hub de Inovação. Ele leva tecnologia e inovação para as 14 plantas do país. E esse tipo de trabalho que eles consomem em startups e universidades, eles podem implementar nessas fábricas. Então, o resumo, né, publicado pelo Marcelo Melchior, que é o CEO Brasil, em 4 anos da agenda de inovação da Nestlé, ela melhorou em cerca de 7% a produtividade das 14 plantas. Olha só. E reduziu em 30% o tempo de parada de manutenção, entre outras coisas, principalmente consumindo inovações de startups e de universidades de pesquisa. Mas, Luiz, então vamos lá. A empresa quer fazer esse investimento, ela quer buscar... Que porta que ela bate? Na nossa. É de vocês. Então, você que está nos assistindo, tem interesse em traduzir algum projeto de inovação dentro da sua empresa no PIT para essa orientação desse recurso. Esse recurso tem algum nome específico? Está tudo dentro da agenda da Nova Indústria Brasil. Nova Indústria Brasil. Nova Indústria Brasil, ou NIB, né? E nós temos no PIT todo um portfólio de produtos e serviços para atender desde a pessoa física até uma global, como uma Nestlé, como uma Parker, que está lá com a gente também, para entender o momento dela e qual é a melhor opção possível. E eu vou dar um exemplo rápido aqui. A gente, nesse ano, construiu, né, um funil com cerca de 850 milhões de reais em propostas que estão em preparação ainda, mas com cerca de 70 empresas do nosso ecossistema para acessar esse tipo de recurso. É um número relevante. 70 empresas, bastante. Construindo propostas para essa agenda federal.
que totalizam aproximadamente 850 milhões de reais. Olha que maravilha. O nosso desafio e expectativa para 2025 é começar a acompanhar quanto disso vai ser aprovado. Como eu falei, é um vestibular, tem o mérito do projeto. Né? Quer dizer, mas vocês já colocaram 70 empresas ali para... Isso. Agora, Luiz, você acha que hoje o empreendedor ele sente falta de apoio, né, no Brasil? Encontra estruturas públicas burocráticas, o empreendedor sofre ainda aqui no Brasil. O Desenvolve Vale está para tentar, de alguma forma, trazer sugestões para melhorar tudo isso. Né? Nós estamos num país burocrático. Você acha que não seria interessante, por exemplo, ter capacitações mais abertas para que esses empreendedores possam conhecer mais esses produtos? Você está coberto de razão, né? E fica o convite para quem tivesse interesse em procurar o pitch. Porque nós temos, por exemplo, ações dessa. Claro que precisamos expandir. Sim. Nós abrimos um programa de capacitação agora nesse segundo semestre para ajudar as pessoas ou empresas que quisessem inscrever esses projetos, né, para a agenda de fomento. As vagas esgotaram em menos de 24 horas. Uma capacitação pública, aberta, né? Olha só. E gratuita. Gratuita. Que beleza. As vagas acabaram e a turma terminou agora. Né? Quanto tempo de capacitação? Foram 6 workshops de mais ou menos 4 horas cada Bastante. um. Né? Então o objetivo era dar esse conhecimento e deixar ao final dessa trilha as pessoas preparadas para até mesmo escrever por si próprias, se elas quiserem apoio do pitch. Também a gente tem esse tipo de serviço lá que pode oferecer para escrever literalmente os projetos. É muito importante. Conversamos hoje, estamos terminando aqui uma entrevista muito importante com o Luiz Carvalho, que é o coordenador de negócios do Pitch. Você que tem uma ideia, você que tem um projeto ou já tem uma empresa e quer ampliá-la e quer alguém com conhecimento técnico, utilize o serviço do Pitch. Está aparecendo aqui o endereço do site na TV, para que vocês possam estar acessando. E essa parte de recursos, né, Luiz, que eu acho extremamente importante. Sim. Na nossa região, hoje você empreender no estado de São Paulo, né? Todo mundo quer empreender aqui, um alto espaço de consumo, com apoios tecnológicos. Em abundância. Em abundância, então é muito importante que a gente divulgue isso aí. Com certeza. Então, Luiz, quero agradecer. Sei o trabalho que vocês fazem lá no Pitch, a gente acompanha de perto. E quanto mais próximo da população, eu tenho certeza que quem ganha é a nossa região. Kiko, com certeza, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, mais uma vez. Parabéns por esse olhar atento de vocês para a inovação, para a gente dar luz para o que tem lá de muito bom e que a gente possa, né, expandir. E quanto mais a gente puder conectar com pessoas e empresas, a gente vai contribuir para o desenvolvimento econômico de São José dos Campos e do país como um todo. E convidar todos para acessarem o site do Pitch e verem tudo que a gente tem para oferecer e contribuir. Perfeitamente. A você, então, muito obrigado, Luiz. Obrigado. E a você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência e fique agora com o SBT Brasil.